passei batonzinho. Vamos lá. Eu tô me arrumando depois da quarentena, né? Pois é, isso é uma coisa. A gente fica, às vezes, tão largada em casa. Tirar o pijama, né? Exatamente. Quem vê daqui pra cima acha que tá tudo bem. Né, a piada do apresentador de jornal, né? De terno para da cintura por cima e de cueca embaixo. Não, eu tava tranquila, não, 3h30, dá tempo ali de gente ir conversando, aí qualquer coisa eu volto e me arrumo direito. Eu não sei como, não dá nem. O problema é que eu sou geminiano, então quando eu fico nervosa, eu não falar. Olha, ele vai mandar o sinal em 10 segundos. Então bora lá, gente. Desligamos a TV. Exatamente. As telas. Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu sou a Jaqueline, professora no Instituto Federal de Brasília, Campo São Sebastião. Sou uma das organizadoras do curso de Leituras Negras, que é um projeto de extensão ligado ao NEABI, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campo São Sebastião, recém-formado. E é um prazer dividir essa leitura com vocês. A gente começa, ele vai marcar de hoje a compartilhar a leitura de Um Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves. Esse livro foi muito importante para mim em vários sentidos na minha vida. E eu estou muito feliz em poder ver agora um grupo para a gente partilhar, né, reflexões e poder sentir como a gente vai se transformando nesse tempo. Hoje a gente tem a presença da Ana Maria Gonçalves. Antes da gente chamar a Ana Maria para participar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas coisas sobre o curso mesmo. Esse curso ele surgiu de uma iniciativa minha, mas da Ângela e da Letícia, são duas queridas também alunas do curso de letras. Em breve elas dão um oi aqui para vocês. E a ideia era a gente procurar uma forma de passar bem pela quarentena, já que é uma gente que tem mexido muito com a gente. E é um momento em que a gente tem visto como as nossas as desigualdades sociais, elas atingem de maneira desigual também as pessoas nesse momento, né? E um país baseado no racismo, tendo uma população, em maioria, constituída por pessoas negras, o racismo é uma dessas formas de aumento da desigualdade. Então, esse livro surge também de um estudo, mas principalmente de um cuidado interno. E aí, abrimos esse curso pensando em 25 vagas, e em 3 dias, mais ou menos, a gente se surpreendeu com mais de 80 vagas, ou mais de 80 pessoas inscritas, e ficamos bastante assustados sem saber o que a gente ia fazer para conseguir abraçar todo mundo. Então, a gente decidiu ampliar um pouquinho as vagas, então a gente aumentou para 30 pessoas, e 30 pessoas inscritas, e abraçamos as outras 50 no formato de como se fossem ouvintes. Então, vocês agora que estão nos acompanhando pela TV IFB, obrigada por entenderem isso. Nós gostaríamos muito de trazer vocês aqui para dentro do bate-papo também, da sala virtual, mas por problemas de conexão a gente não teve como continuar com tanta gente aqui, né? Então, são 30 pessoas aqui dentro da sala e as outras mais de 50 estão na fila de espera. Então, se por acaso alguém que está aqui na sala não conseguir fazer parte do curso, não conseguir terminar, porque serão 20 encontros, a gente tem 5 meses pela frente de leitura. Não é um livro pequeno, apesar de ser uma leitura muito cativante, né? A gente vai ter um tempo aí para ir digerindo tanta coisa. Então, se por acaso alguma pessoa que está inscrita, que está como cursista, não puder fazer parte, não puder continuar, a gente cede essa vaga para uma pessoa da fila de espera.
Então, para a gente conseguir fazer esse acompanhamento, vocês precisam ter um mínimo de 75% de frequência. Como é que a gente vai medir isso? As pessoas que estão aqui dentro da sala do Meet, da sala virtual, também estão vinculadas ao Moodle do IFB. Lá vocês vão ter atividades para fazer, para a gente compartilhar frases que nos tocaram, versos, trechos, citações, ou até mesmo relatos pessoais, ou a ideia de criar quase um diário de leitura conjunto, mas nada muito rígido, coisa mais livre. E assim que vocês vão atestar a frequência de vocês no curso. E as pessoas que estão como ouvintes vão atestar a frequência por meio de um formulário que vai ser enviado pelo chat. Quem vai cuidar disso é a Ângela. Em um momento da nossa transmissão, ela vai enviar o formulário para vocês. E aí vocês que estão na lista de espera vão preencher, porque vocês também precisam garantir essa frequência mínima para que ao final do curso vocês usam o certificado de ouvinte, mas caso vocês consigam entrar para o curso, vocês terminam com o certificado de cursista, de 60 horas. Acho que é isso. Se eu tiver pedindo, me dá uma dica, a gente volta aqui depois. Mas vamos para o que interessa e o que está trazendo ansiedade para todo mundo. Peraí, a Letícia falou que tem uma coisa. Letícia, você quer falar e se apresentar também? Às vezes... É porque começou a dar um pouco de interferência por causa do microfone. Aí, enquanto uma pessoa estiver falando, a gente interromper todas as... sim. O áudio. Certo. Bom, mas de qualquer forma, acho que é a Ana Maria que está com o microfone ligado. Eu vou pedir até para ela falar com a gente agora, para acabar um pouco com a nossa ansiedade, que está todo mundo esperando esse momento. Primeiro, agradeço mas, peraí, só um minutinho, porque eu quero que a Ângela e a Letícia apareçam só para dar um oizinho, para as pessoas saberem que vocês são, que também fazem parte dessa organização de ter trabalhado tanto aqui, né? Se vocês puderem falar rapidinho, meninas. Ângela, Letícia, ficaram envergonhadas. Bem... Abre o vídeo de vocês. Oi, gente. Tá dando pra me ver e me escutar? Só te escuto, não te vejo. Lele, pode se apresentando enquanto eu arrumo aqui. Sim, de novo, né? Eu sou Letícia e eu estudo no IFB, Campus São Sebastião, junto com a Ângela, que foi assim que eu conheci toda essa galera aí junta. E é um prazer enorme estar com vocês e poder abrir essa discussão para mais gente. E é muito bom também ver que todo mundo está amando o tema, todo mundo que segue e que agarrou a ideia junto com a gente. Oi, gente, espero que estejam me escutando. Eu sou a Ângela, sou também estudante de Letras, Língua Portuguesa pelo IFB, no Campus São Sebastião. Sou colega e amiga da Letícia e aluna da professora Jaqueline. É um prazer muito grande a gente construir juntas esse grupo que se transformou num curso de extensão. E a gente está muito feliz e muito honrada pela participação de todo mundo nesse encontro e nos outros que virão. E agradeço imensamente, chega tão bem nervosa, a participação da Ana Maria. É uma honra tê-la conosco. Obrigada, Ângela. Bom, então, agora que vocês já nos conhecem, a gente tem a honra também de trazer para a conversa Ana Maria Gonçalves, que é autora do livro, né? Ana Maria de Ibiá, Minas Gerais, né, de nascença. Ela é uma autora muito importante, eu diria que é uma das autoras mais importantes agora da literatura brasileira. Ela ganhou o prêmio Casa de las Américas, acertei o nome do prêmio agora, em 2007, em Cuba, pela escrita do Defeito de Cor. Ela é autora de peças de teatro,
entre tantas outras coisas, e agora está trabalhando no seu próximo livro. Eu acho que Ana Maria, ela dispensa um pouco de apresentação, e eu acho que ela precisa, que seria mais interessante a gente ouvir ela falando sobre si mesma, porque é sempre mais interessante, né, para a gente não transformar também esse momento em algo tão acadêmico, em algo mais íntimo. Ana Maria, obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui conosco. Obrigada, Jaqueline. Agradeço a todos os participantes, né, e o convite de estar aqui conversando com vocês. E para mim é sempre um prazer, assim, obrigada pela apresentação generosa. A gente fica sempre meio sem graça ouvindo falar sobre a gente, enfim. E é sempre muito interessante ouvir as pessoas falarem sobre um defeito de cor, né? E ler o defeito de cor, porque eu acho que a cada leitor, né, para mim, acrescenta um novo olhar sobre o livro, né? Eu acho que existem tantos livros quanto os leitores possíveis dele, porque cada um lê de acordo com a experiência que tem, com a bagagem que tem, com o que dá conta no momento, com o que está afim de ver ou digerir, né? Então, eu fico super feliz, assim, principalmente com as pessoas lendo em conjunto também, porque me parece que enriquece muito a leitura, né? Com essa troca de experiências, com a troca de impressões. Às vezes um chama atenção para algo que o outro não tinha percebido ou tinha passado. Então, assim, obrigada para vocês, sucesso no curso e que aproveitem o máximo. Eu sei que às vezes não é um livro tão fácil de ler, né? Eu falo que eu vou ter um karma horrível, porque as pessoas viram para mim e falam, gente, eu chorei horrores, mas enfim. Eu acho que ele traz outras coisas também, né? E eu espero, assim, que seja um período enriquecedor para vocês, quanto foi para mim ter escrito o livro. Que honra, obrigada mesmo. Eu sempre fiquei me perguntando muito por esses dias, assim, até conversei com você, como é que eu vou conversar com a Ana Maria, sendo que ela já tem falado tanto sobre esse livro e tal. A gente quer fazer perguntas ao mesmo tempo que nos confortem, né? Que tragam para a gente as respostas que a gente procura, mas, por outro lado, também dá um receio de perguntar aquilo que todo mundo já sempre pergunta. Agora o que mais queremos saber. Mas algo que a gente agora, essa semana da leitura, é a leitura do prólogo, né? E serendipidade é realmente algo a se pensar. Como eu falei, esse curso mesmo, o tamanho que tudo criou, se tornou um ato de serendipidade. Então, eu vou ter que fazer de novo você falar essa história de como foi que esse livro nasceu, assim, como foi que surgiu a ideia de escrever esse livro, e o que isso tem a ver com serendipidade. Se você puder falar um pouquinho disso, por favor. Tá. Eu acho que esse livro, eu sou tipicamente, né, dessas famílias brasileiras, né, mestiças, né? Minha mãe é negra, meu pai é branco, e durante muito tempo na minha vida a questão da negritude foi uma questão que ficou muito de lado, né? Porque a gente não se conversava em família, eu não achava muitas pessoas com quem conversar, e a partir de um determinado momento também, frequentando determinados colégios ou frequentando a faculdade, fiz uma faculdade particular aqui em São Paulo, eu não convivia muito com pessoas negras, e chegou um determinado momento na minha vida em que me pareceu meio urgente, por uma questão de... eu acho que eu estava no momento de tentar me descobrir, me entender, né? Saber de onde eu venho, né? Aquela coisa, se não sabe para onde vai, sabe pelo menos de onde vem, né? E aí, então, eu queria entender, né? A questão, ou seja, a questão dos meus ancestrais na história do Brasil, a questão das mulheres da minha família, e aí, então, eu procurei um livro, né? E que pudesse me contar um pouco sobre isso, e não encontrei. Então, eu digo sempre que o Defeito de Cor é um livro que eu gostaria de ter lido e não achei, então resolvi escrever.
né? E foi para mim, com certeza, a reafirmação da minha identidade como mulher negra. Né? Era algo que eu acho que eu nunca tinha assumido com tanta certeza, ou nunca tinha assumido publicamente, ou nunca tinha pensado na importância dessa colocação, né? De eu me colocar como mulher negra nos ambientes onde eu frequentava, com as pessoas com quem eu convivia. Né? Então, isso tudo foi feito através do livro. Né? Foi durante o período de pesquisa e de escrita, foram 2 anos de pesquisa, né? 9 a 10 meses de escrita e depois mais 2 anos de reescrita. Então, foi um período de 5 anos em que eu me dediquei exclusivamente ao livro, e exclusivamente a tratar dentro dele questões que estavam me incomodando. Né? Então, eu acho que nasceu de uma inquietude minha de saber de onde é que eu vinha, né? E saber o que desses meus ancestrais estavam ainda comigo no meu DNA. Né? DNA, eu acho que aí de todas as formas, né? Meu DNA social, meu DNA psicológico, meu DNA moral, ético, né? Eu acho que a ancestralidade é algo muito forte, né? Para quem é negro, um negro da diáspora, porque você tem aquela identidade completamente dividida, né? E é uma identidade em construção, né? E por mais que eu acho que sendo mestiça, eu não gosto muito de usar esses termos, porque eu acho que durante muito tempo na nossa história ele foi usado para encobrir o racismo, né? Mas enfim, se for pensar só biologicamente, é o que eu sou. Né? E essa é uma identidade que é extremamente negociada dentro da nossa sociedade. Né? Você funciona como branco em determinados ambientes e funciona como negro em outros ambientes. Né? E era algo que para mim ali a minha identidade era completamente questionada o tempo todo. Por isso que eu acho que eu não tinha firmeza nem conhecimento para me posicionar como eu me posiciono hoje. Né? E isso não tenho a menor dúvida, na minha vida, graças ao Defeito Corpo. E da serendipidade, né, que acabei não tocando, eu me interessei primeiro pela história dos malês, né, algo que aqui no Sudeste, nas aulas de história, eu nunca tinha ouvido falar sobre rebelião malê. Né, embora eu tivesse estudado um monte de guerras na Europa ou em outros lugares que não tiveram o efeito, que não foram tão importantes para a construção da nossa nacionalidade ou do Brasil quanto outras, mas assim, eu nunca tinha nem ouvido falar. E eu fiquei sabendo dessa revolução ao estar estudando, né, para ajudar uma amiga a desenvolver um roteiro. E esse livro do Jorge Amado literalmente pulou da prateleira da livraria no meu braço, né, que é o Guia das Ruas e Mistérios da Bahia de Todos os Santos. E ali foi que eu fiquei sabendo da rebelião malê. Então, comecei a estudar e no meio dessa história, quando eu comecei a entender, eu fiquei conhecendo a figura da Luísa Maim. E eu achei interessantíssima essa figura dessa mulher muçulmana como líder de uma rebelião no século XIX, na Bahia. Né? E comecei a procurar mais sobre ela, encontra-se muito pouca coisa e por sorte eu sou ficcionista e não historiadora, né? Então, o pouco que eu achei, eu consegui preencher também com outras histórias de outras mulheres para montar essa figura, né? E tentar dar a ela uma certa representatividade, um certo lugar de fala, né? Uma voz que pudesse não unir todas as vozes de todas as mulheres que ela representa, mas pelo menos chamar a atenção para que essas outras vozes sejam escutadas. É muito, muito interessante. Eu fiquei aqui pensando para que lado a gente vai, porque tem muita coisa que dá para falar. Eu pensei em conversar sobre a questão de como é a escrita de um livro, porque a gente tem um curso de letras, né, no campus do São Sebastião, uma licenciatura em letras, entre outros cursos. É um curso, um campus mais de humanas, vamos dizer assim, e a gente tem uma presença feminina grande, porque a gente sabe que muitos desses cursos foram lidos como um lugar do cuidado, né, cursos ligados à licenciatura,
Então, a mulher cuidar do lugar do cuidado, profissionalmente também e tudo mais. Mas algo também que sempre me ocorre aqui, e também me ocorreu ao entrar como aluna, né, no curso de letras também, quando eu fiz, é que a universidade, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, né? A gente tem... Eu também venho de uma família mestiça, como a sua, então a gente sabe que o acesso aos estudos, tudo isso atravessa, quer dizer, é atravessado pelas questões raciais, né? Então, para mim, foi um divisor de águas imenso na minha vida o contato com a universidade. E o contato com a escrita, porque eu nunca fui... eu nunca tive o lugar da escrita, eu nunca tinha percebido como um lugar de representação, como um lugar de se fazer, como um lugar de se perceber e de ler outras pessoas e de perceber outras pessoas ou de se perceber por meio de outras pessoas e outras histórias e tudo mais. E hoje, como professora, eu vejo a dificuldade, não só que eu tenho, mas que também meus alunos têm na escrita, porque escrever é revelar-se, né, de alguma forma, ou de todas as formas, talvez. Mas eu vejo que tem pessoas que têm um pouco menos de dificuldade na escrita. Não é à toa que a gente tem uma literatura branca, né, masculina, de meia-idade, de uma classe social específica, porque é um lugar que foi preparado, que se espera essas produções, que se espera esses homens brancos para produzir, eles são bem recebidos, né? E também são histórias que se espera ouvir. A gente está acostumado sempre a ler histórias sobre homens brancos, sobre homens principalmente, ou sobre mulheres que estão de alguma forma sob domínio desses homens, né? Seja por meio da paixão, seja, enfim. E aí, antes da gente entrar um pouco sobre o que a Luísa, ela é enquanto personagem também, fictício, o que representa essa mulher negra que não é uma escrava ou não é uma mãe preta, é uma mulher complexa, contraditória, né, em constante devir, enfim. Mas, além de tudo, como é que para você, como é que foi para você esse processo de escrita? Porque a gente que está aqui, a gente olha e fala assim, acho que Ana Maria sempre foi ótima mesmo, porque pegou e falou assim, escrevi um livro, ali veio uma pintada, me veio uma ideia, e falei, vou fazer ali 900 páginas rapidinho maravilhosas, que vão entrar para a história desse país, assim, como se isso viesse fácil, né, como se não houvesse medos, como se não houvesse preocupações. Eu queria que você falasse um pouco do seu processo de escrita, né, como é que revelar-se em todas as páginas, como em tantos outros trabalhos também que você faz, enquanto escritora, enquanto roteirista. Eu acho que, em primeiro lugar, é ser um bom leitor, né? Primeira coisa que as pessoas falam, eu quero escrever, ou eu quero escrever o que quer que seja, né? Independente do gênero, ou seja, primeiro você tem que ler, e ler muito, né? Eu acho que a prática da escrita, ela começa com a prática da leitura, né? E ler qualquer coisa. E eu acho que eu tive a sorte de ter uma mãe leitora, né? Minha mãe eu me lembro assim, desde muito pequena, eu venho de uma família muito simples, né? Minha mãe era costureira, e eu lembro que muitas vezes ela morava em Ibiá, né? Uma cidade super pequena, no interior de Minas Gerais, não tinha livraria. Então, uma vez por mês ia o vendedor de livros, da Círculo do Livros, tinha uma revista, você escolhia os livros e eles chegavam uma vez por mês para você. Então, eu lembro assim, chegando perto da época dele ir, né, minha mãe varando à noite, costurando para entregar costura e receber mais para poder comprar mais livro que sustentasse a gente até a chegada do próximo mês, que era quando a gente ia ter acesso a livros novos novamente, né? E eu me lembro dela varrendo a casa com um livro na mão, cozinhando com um livro na mão, né? Então, para mim, a leitura sempre foi parte de um cotidiano, né? Não era algo separado, que eu tinha que fazer porque a escola pedia, ou porque era obrigação, ou porque eu não tinha mais nada para fazer. Não, era parte do cotidiano, né, a leitura. Então, eu acho que eu sempre fui uma leitora de tudo, sem nenhum tipo de preconceito. Eu vou desde Sabrina, Júlia Bianca, Dostoiévski, assim, sem problema algum. E eu acho que a leitura é isso mesmo, né? Sem a gente
tentar elitizar, né, o que é uma grande literatura, o que é uma literatura menor, eu acho que não faz o menor sentido. É bom para você aquilo que você está lendo no momento e que te prende e que te desperta um tipo de imaginário que você não conseguiria despertar sem um livro, né? Eu me formei, então, em publicidade, eu nunca tinha escrito absolutamente nada, eu comecei a escrever através de blogs, lá para 98, 99, né? Foi a primeira vez que eu tentei escrever ficção. Comecei a publicar alguns contos curtinhos, alguns textos curtos em blog, e as pessoas foram gostando, e chegou uma época de crise na minha vida, né, em que eu me desencantei da publicidade, eu queria achar alguma outra coisa para fazer, e eu falei, quem sabe, deixa eu tentar a escrita, né? E foi um processo fascinante, assim, porque, primeiro, hoje eu dou alguns cursos de escrita criativa, né? E a primeira coisa que eu falo para as pessoas é, escolha um tema que te interessa, né? E sobre o qual você saiba que você vai ter muito a aprender. Eu acho que entrar, né, há um tipo de não sei nem como, ou seja, é algo que você aprenda durante o processo, né? Que você entre desarmado a fim de fazer uma pesquisa, não vá com uma tese pronta, né? Deixa aquilo que você vai lendo, vai absorvendo, te levar para o caminho que você acha que tem que ser. Tipo, por exemplo, o Defeito de Cólera era para ser sobre a rebelião Malê. E, se não me engano, a rebelião ficou sendo só o capítulo 7º, né? Todo o restante do livro, todos os outros 9 capítulos cresceram em volta dessa minha ideia inicial. A partir do momento em que eu comecei a pesquisar e vi que eu tinha ali um material muito mais rico, que renderia muito mais coisa do que tratar só da rebelião Malê, né? E é um processo que também não dá para romantizar, né? Não pelo menos eu não encaro assim, eu não acredito em inspiração, para mim não tem nada daquilo, olha, estou aqui hoje e recebi uma música, recebi um texto, recebi um poema, para mim não funciona assim, né? Eu acho que é trabalho, eu gosto de começar o meu trabalho com pesquisa, né? Então, tanto que para o Defeito de Cor eu fiquei 2 anos só pesquisando, né? Pesquisando e formatando mais ou menos um roteiro, né? De como é que eu ia encarar essa escrita, porque para mim também foi um processo de aprendizagem, eu nunca tinha escrito absolutamente nada, né? Então, ou seja, a primeira coisa eu acho que é essa escolha do tema, um tema que vai ter momentos em que você vai querer desistir, você vai falar, cara, o que eu estou fazendo da minha vida aqui trancada, sem fazer mais nada, me dedicando a isso, perdendo coisas, perdendo viagens, conversas, reuniões com amigos, né? E o que vai te segurar nesse momento é o teu interesse pelo tema do qual você está tratando, não tem como, né? E assim, meu método é primeiro, depois que eu me sinto preparada para abordar aquele determinado tema ou determinado assunto, né? Tentar fazer o mais rápido possível a primeira escrita, né? Tirar a história de dentro de mim. Eu acho que esse é um processo que talvez é o que é mais angustiante para mim, porque eu tenho toda já a história na minha cabeça, né? Então, ou seja, deixa eu me livrar dela, depois eu conserto. Então, o primeiro rascunhão, por exemplo, a primeira versão do Defeito de Cor tinha quase 1.500 páginas, se não me engano era 1.460 e A4, espaço único, corpo 12, né? Ou seja, era um bloco, era uma coisa, né? E aí depois entra um trabalho, né, mesmo. Eu acho que não pode ter... Primeiro, não tem que ter apego à história, não tem que ter apego ao texto, aquele primeiro texto que você joga. O que você tiver que cortar, você vai ter que cortar. Não tem... Ou seja, é pelo bem da história. Chega um momento em que você deixa o ego de lado, né? E torne-se um defensor dos teus personagens, um defensor das tuas ideias, né? São elas que têm que prevalecer, são elas que têm que estar acima de qualquer coisa que você ache que seja importante, ou que é uma frase bonita, ou geralmente essas coisas que você acha assim, nossa, que genial essa frase, ou que genial esse parágrafo, é algo que tem muito mais a ver com você do que com a tua história, e geralmente é a parte que você vai ter que cortar. E é dolorido isso, mas é extremamente necessário, né?
Então, é reescrever. Eu acho que a escrita é, na verdade, um projeto de reescrita. Né? Eu acho assim, você pode dar sorte, você pode ser um gênio e conseguir o melhor texto possível na primeira escrita ou na segunda escrita, mas geralmente não é o que acontece. Né? Ou seja, tanto que o Defeito de Cor, para ele ficar do jeito que eu sabia que eu tinha dado o meu máximo naquele determinado momento, eu reescrevi do zero 19 vezes. Né? Então, é trabalho, é você sentar ali e ficar realmente martelando o texto, tentando achar a melhor palavra para encaixar ali, a frase mais clara, o jeito mais curto de dizer aquilo que você está dizendo. Né? O processo criativo, na verdade, ele vem muito antes de você sentar para escrever. Né? Depois, para mim, é um trabalho de burilar o texto, né? de chacoalhar o texto. E para isso também eu gosto de deixar o texto dormir um pouco. Né? Eu falo que também as pessoas falam, nos cursos que eu dou, eu chego e falo, gente, aqui não é um curso para quem quer publicar. Para quem quer publicar é outra coisa. Escrever para publicar não é aqui. Aqui é para quem quer escrever. Né? Se vai publicar ou não, é uma outra história. Mas escreva por escrever, por ter a tua ideia, para ter a tua ideia no papel. Acho que era isso. Estou falando muito, né? Enfim. Não, tá ótimo, pode falar. Olha, por favor. Tá ótimo. É um processo de coragem também, né? E eu fico pensando, é que nem você falou, não dá para romantizar, e principalmente quando o contexto não lhe permite muito encontro fácil com se mostrar, né? Dificulta ainda mais, né? Porque eu vejo, por exemplo, eu já estive, não sei, em lugares em que, sei lá, num jantar, em que uma pessoa branca pega e fala, no meu livro de poesias eu falei isso, aí vai lá, tá, meu livro de poesias que escreveu, abre e fala. Aí eu disse, quem lê a poesia que escreveu, e eu olho para aquilo e falo, gente, que coragem! Eu nunca pegaria aqui algo que eu escrevi e escrevi algo ótimo sobre isso, deixa eu falar aqui, porque eu sempre olho para aquilo que eu escrevo com um pouco de vergonha, ou com um pouco de receio do que vão falar, do que vão ler, do que vão interpretar e tudo mais. E é interessante ver que, assim, uma grande autora sai daí também, né? Uma grande autora também enfrenta medos, enfrenta inseguranças. Por exemplo, até essa pessoa que eu citei, provavelmente também tinha suas inseguranças, né? Talvez ele era alguém mais fácil para ele também. Mas eu acredito que não é muito fácil, principalmente para pessoas negras, ou que não não são vistas socialmente nesse lugar de beleza, nesse lugar de criatividade, nesse lugar... E da criatividade que eu digo, não é uma criatividade exótica, mas uma criatividade realmente que está produzindo algo valioso, né? Como algo estético, ou como você falou, uma cultura que é valorizada, né? Porque é como se a gente tivesse gradações de cultura. Isso aqui é boa cultura, isso aqui não é. Isso aqui é um bom livro, isso aqui não é. E geralmente... o que a gente tem na história do Brasil o que é produção negra é visto negativamente, é endemonizado, é subjugado, é subalternizado, né? É colocado sempre como um lugar do exótico. E aí você apresenta uma personagem riquíssima, né? A Kindé ou Luísa, ou as duas coisas, as duas mulheres, ou todas elas, essa mulher do Chum, mãe, amante, uma pessoa que foi sequestrada, que foi escravizada, que foi submetida a situações muito complicadas, mas ao mesmo tempo também que viveu muitas reviravoltas na vida, né? Uma das coisas que eu acho um grande ganho na leitura desse livro, e aí é nisso que eu acho que esse curso vai transcorrer bem também, porque assim, por mais que seja um livro longo, e às vezes a gente não tem o costume de ler tantas páginas assim de uma vez, e eu não sei se seria tão ruim ter essas outras essas 1.500 que não tem. Eu acho que talvez poderia até ser uma boa mesmo, ter mais tempo para ler. Pelo fato de não ter tido 1.500, a gente volta para ler de novo a 900, né? Mas é a vida de uma mulher aqui, nessas 900 páginas. Mas é a vida de uma mulher que também é a vida do Brasil, né? Então, você vai contando a história
da Luísa, a história da Kendé, e a gente vai aprendendo muito sobre nós, né, como você falou, sobre nos pensarmos, os lugares em que ocupamos, o lugar em que esse país se encontra, os lugares em que nós, né, estamos enquanto nação, enquanto país. Está até difícil falar sobre isso nesse momento, mas vai explicando vários desses processos, né? Porque desde que a Kendé era muito menina, quando ela é sequestrada, até ela anciã, tudo acontece. Então a gente estuda os processos de colonização, os processos de escravidão, né, escravização, a gente passa por um aprendizado, uma discussão sobre religião, e não só uma religião afro-brasileira também exotizada, né, colocada nesse lugar exótico, em que a gente fala axé e pronto, acha que isso é tudo. Então, você apresenta várias vertentes, várias religiões afro-brasileiras, suas variedades, assim, a Kendé também é muito curiosa, né, religiosamente. Mostra também os processos de uma certa aglutinação, mas não é bem essa palavra, me perdi aqui na palavra agora, mas quando você precisa misturar elementos do europeu, do branco, para os negros, os elementos negros também passarem, né? E a gente tem também a Igreja do Rosário dos Pretos, né? As outras manifestações, que também foram elementos muito importantes nas lutas, né, de liberdade do país. Inclusive, uma das importâncias de ler esse livro agora é a discussão, que eu não digo nem que retornou, porque eu acho que tudo isso que está aparecendo aqui agora não é nada que voltou, mas tudo que estava já presente, mas de uma forma talvez um pouco mais adormecida, um pouco mais tímida, mas, por exemplo, do processo de, muitas aspas, libertação das pessoas escravizadas no país, né? E não tem essa de Princesa Isabel aqui do livro, a gente vê uma Kendé que luta, né, que participa dos movimentos de libertação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa complexidade dessa personagem, né, que é uma mulher negra fora do estereótipo da mulher negra que a gente tem nas autorias hegemônicas literárias, né? Porque as mulheres negras, quando aparecem na literatura, geralmente são as mães pretas, né? Ou são as mulheres escravizadas, ou são objetos sexuais, né? E não que a Kendé não tenha passado por alguma dessas violências no processo de vida dela, ela passou por várias, inclusive, mas é muito interessante ver uma personagem negra protagonista, ter a história do Brasil contada por ela, né? O Brasil é uma mulher negra, e essa mulher tão complexa e tão cheia de sentimento, né? Ela não é só um número, ela não é só uma descrição física, ela é uma pessoa cheia de sentimentos, de contradições, é complexa, está em constante devir, em constante transformação. Ela é várias, né? Assim como todas nós somos, né? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre isso, porque é uma obra que tem essa luta também contra o sexismo, né? Ela não é só antirracista, ela é antissexista também, né? Ela apresenta um outro olhar da maternidade também, eu diria. Nossa, tanta coisa que veio vindo na cabeça. Primeiro, eu acho que essa ideia da escrita de uma mulher negra, né? A literatura no Brasil, eu acho que principalmente no Brasil, é algo que é extremamente elitista, né? Tem aquele estudo super interessante da professora Regina Del Castanho, de Brasília, né, em que ela analisou durante 10 anos todos os romances brasileiros publicados pela, se não me engano, acho que 5 ou 6 grandes editoras, né? Quem escreveu e quem eram os personagens, né? E assim, a grande esmagadora maioria são homens brancos, do sul ao sudeste, classe média ou média alta, né? Falando sobre os seus próprios universos.
né? Tanto que nesses romances dele aparece muito mais a figura, por exemplo, do estrangeiro do que do negro ou da negra, né? Ou seja, eles tinham muito mais contatos com estrangeiros através de viagens para o exterior ou mesmo aqui no Brasil, do que com pessoas negras convivendo ali no mesmo nível hierárquico, né? E os personagens negros que apareciam nesses romances, tanto homens como mulheres, eram personagens ditos marginalizados, né? Bandidos, prostitutas, né? Ou seja, toda uma carga de negatividade ali em cima desses personagens negros, que na verdade não eram protagonistas das suas histórias, eles estavam ali como meros satélites em volta dos personagens principais, que na sua grande maioria são homens brancos, né? A minha ideia por contar essa história a partir de um ponto de vista feminino e negro, né, vem também de uma necessidade minha, né, que eu tinha e que eu vejo que muita gente tem também, de desafiar essa história oficial, né? Quando eu comecei realmente a estudar para ver o livro, eu falava, gente, quanta coisa me foi negada, né? Quanta informação me foi negada, né? E a partir do momento em que você começa a adquirir esse outro conhecimento, né, você vê que não foi só a informação, não foi só o conhecimento, né? Foi o teu estar no mundo, né? Você começa a se ver no mundo de uma maneira diferente, você começa a olhar para as pessoas e olhar para as possibilidades de uma maneira diferente. Inicialmente, o livro estava escrito em terceira pessoa, né? Mas não batia. Foi na 6ª versão dele que eu falei, gente, deixa eu transformar isso em primeira pessoa, né? Deixa eu deixar essa mulher contar a história dela. E daí funcionou maravilhosamente bem, né? Deu um clique no meu modo de reescrever ou de pensar em como contar essa história, né? E eu falei, e a voz dela? Porque uma das coisas mais difíceis que eu acho na escrita ficcional, né, é o texto ter sua própria voz, né? Eu não quero me tornar uma autora que dê uma voz única para todos os seus personagens ou para todas as suas histórias. Eu acho que cada história e cada texto pede uma determinada voz. E aí eu falei, que voz que essa mulher vai ter? E a partir do momento em que eu consegui passar para a primeira pessoa e lembrar da minha avó me contando histórias, eu falei, eu quero aquele ritmo né, da história que ela contava para a gente, dessa tradição oral, que durante muito tempo não foi considerada como literatura, né? Eu acho aí extremamente válido o conceito da professora Leda Maria Martins, lá da UFMG, em que ela fala em oralitura, né? Para essa nossa literatura que tem uma pegada que traz elementos que são muito próprios de uma cultura africana ou africana da diáspora, né? Que é uma narrativa que é quase como... ou seja, o que eu gostaria era que eu sumisse do meu texto, né? E que o leitor ouvisse a personagem contando diretamente para ele aquela história, né? Isso, para mim, era assim, o meu principal alvo a atingir nessa escrita, né? Sumir dali, né? Sumir, não ficar como um intermediário, não ficar como um mediador, né? Mas exatamente tentar remeter a uma oralidade, como se o leitor pudesse, em determinado momento, fechar os olhos, né? E aquela história continuar vindo para ele naquele ritmo, né? Tanto que eu lia muito em voz alta, né? Para mim era muito importante o ritmo que a história tivesse, né? E não só um ritmo da narrativa, mas também um ritmo emocional, né? Eu me lembro, fala, cara, eu já tô chorando há 50 páginas, deixa eu botar um alívio aqui, né? Aí você muda, ou seja, eu acho que o texto ele tem que ter tanto esse ritmo de narrativa, né, em que ele vai se contando, quanto um ritmo emocional também, né? Porque se você deixar o leitor ali sofrendo muito durante 200 páginas, ele vai te abandonar, ele não vai aguentar, não sou masoquista, né? Então você tem que ir combinando esses ritmos,
dessa narrativa, né? E a partir disso, vem muita discussão e algo que eu comecei a pensar também, sempre que se fala, principalmente dentro da academia, né, a pergunta: o que você faz é literatura negra? O que você faz é literatura afrodescendente? Né? E eu respondo, já depois de muito pensar sobre isso, principalmente porque eu acho que talvez não seja o meu lugar, né? Eu prefiro que cada leitor ou cada pessoa que vai estudar a obra tenha a sua própria opinião sobre ela, e não cabe a mim ficar dirigindo, né, essa opinião. O que eu digo né, eu acho que eu faço uma literatura que é universal, que pelo menos que se propõe ser universal, tá? Eu acho que não tem porquê, por exemplo, se eu for pegar, por exemplo, duas escritoras contemporâneas, Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector, né? Quando você analisa, ou seja, lá na época e muitas vezes até agora, quando você vai analisar a obra dessas duas escritoras, né, coloca-se a Carolina Maria de Jesus como a escritora favelada, tratando de temas próprios de um universo de mulher negra favelada, e coloca-se a Clarice Lispector tratando de temas que falam sobre a mulher em geral, a mulher universal, né? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que o racismo traz para a sociedade, né? Falando com que temáticas negras, temas negros, ideias negras, escritas negras, pessoas negras, né, formam um universo que é separado do que se chama de universal. Né? Então, eu acho que, ou seja, a minha literatura, eu pretendo que ela seja universal. Né? Eu pretendo que a Quem Der fale com todas as mulheres e não só com as mulheres negras. Né? Eu tenho visto muitas mulheres brancas, ao lerem o livro, falar: olha, para mim agora é um outro diálogo que eu aprendi a ter com as mulheres negras, é um estar no mundo diferente, é uma compreensão diferente. Né? Então, eu acho que, ou seja, eu tento fazer com que essa temática seja universal. Mas, por outro lado, também eu entendo a máxima importância de eu me colocar como uma escritora negra. Né? Exatamente porque, durante muito tempo, nós somos só aquilo mesmo, objeto de estudo ou personagem sem nenhuma... que não tinham uma história, sem nenhuma profundidade psicológica. Né? Eram personagens rasos, fantasiados e fetichizados na mente de pessoas brancas. Né? Então, eu acho extremamente importante eu me colocar como mulher negra escritora, né? E eu acho que essas três vertentes me definem, né? Porque a identidade negra não é uma identidade que, por exemplo, os africanos, e aí generalizando muito, falando de africanos, né, em geral, mas, ou seja, essa identidade negra não era algo que era próprio deles. Né? A identidade negra recebemos nós, os povos, lá eles eram os Fons, os Esvês, os Maís, os Jejes, né? E quando vieram para cá, que adquiriram, né? Ou seja, todas essas identidades que tinham culturas próprias, ideias próprias, valores próprios, religiosidade, tudo era bem diferente entre eles, línguas, né? Aqui que se massificou nessa ideia de negro, né? E quem nos deu essa identidade foram os brancos, com toda a carga negativa que tinha que se colocar ali para se justificar algo que é tão moralmente e eticamente condenável como era a escravidão. Né? Então, eu acho importante eu me assumir como mulher escritora negra, né? Para que eu possa ressignificar essa ideia, a ideia do que significa ser isso e que sempre tentou me ser imposta. Né? Então, eu acho que aí pelo menos para mim, são duas coisas diferentes. A literatura que eu faço, eu tento que ela seja universal, né? E que ela fale a partir, sim, do meu ponto de vista, a partir das minhas experiências de mulher negra, a partir da visão que eu tenho e que eu acho importante ser passada de algo que nunca foi muito bem tratado, desenvolvido ou mesmo bem recebido por grande parte da academia. Né? Mesmo porque eu acho que a academia, até bem pouco tempo atrás, eu acho que isso começou a mudar a partir das cotas, né? Com a entrada de mais alunos negros dentro da academia, né?
nunca teve uma, como é que eu digo? Nunca teve um corpus literário adequado para analisar a literatura que a gente faz, tá? Os meus livros, os livros da Conceição, os livros do Cútulo, os livros da Cidinha da Silva, qualquer, eu acho que escritor negro que se coloca dentro da sua obra ali, né, ele não cabe em Foucault, em Vygotsky, ou seja, né, esses teóricos brancos que não teorizaram pensando na gente. Né? Então, eu acho que precisa, uma das coisas mais importantes que eu acho, né, a partir do momento em que alunos, os cotistas negros, né, começaram a entrar na universidade, foi que eles começaram a pressionar, né, para que se tivesse ali dentro da universidade, né, novos teóricos que começassem a dar conta da literatura que eles estavam introduzindo lá dentro. Né? Isso, para mim, eu acompanhei muito de perto, porque eu me lembro que quando o Defeito de Cor foi lançado, isso em 2006, 2007, né, tinha-se poucas universidades, não eram todas as universidades ainda que adotavam cotas e tudo, e eu me lembro, assim, de muitas alunas, eram principalmente alunas, né, por isso eu digo aqui, muitas alunas me escrevendo e dizendo, olha, eu estou querendo estudar Defeito de Cor no meu mestrado, meu doutorado, mas eu não acho orientador, né? As pessoas que eu peço para que me orientem dizem que não conhecem a literatura, que não conhecem teóricos que vão poder conversar ali. Né? Então, eu me lembro de eu tentar formar uma grande cadeia entre pessoas que estavam estudando no Brasil inteiro, para que elas trocassem entre elas dicas, né? E para que elas procurassem orientadores que estavam dispostos, né, a reconhecer que tiveram uma formação completamente incompleta e branca, né, e que não tinham, naquele momento, o preparo e conhecimento para atender às novas demandas daqueles alunos negros que estavam chegando. Né? Então, isso talvez eu acho que é uma das coisas mais importantes que aconteceu dentro da academia nos últimos tempos. Né? A gente tirar ali do pedestal, né, tanto professores e professoras brancos, quanto os autores com que eles estavam confortavelmente acostumados a trabalhar. Né? Deu uma chacoalhada em tudo. Né? E hoje é muito interessante ver que aquelas meninas que me procuravam lá em 2006, 2007, né, hoje estão dentro da universidade orientando, né, mestrandas e doutoradas que estão trabalhando com esse tipo de literatura. Né? Eu acho que vem daí a mudança, né? Vem daí talvez essa reconstrução dessa... eu acho que qualquer... Ou seja, se isso está ajudando a modificar a academia, né, a gente pode também... Daí que me vem a esperança de que talvez esse mundo pós-pandemia também ache um caminho por aí. Né? Eu acho que está na hora da gente parar de ter como mestres, né, e parar de usar, tentar nos encaixar em modelos onde nós não cabemos, né? Tentam nos colocar ali só dentro daquelas caixinhas, né? E pensar em novas soluções de mundo, né? Novas soluções de ideias, né? E a literatura é um desses caminhos, né? Eu acho que talvez pareça bobagem, eu às vezes esses dias aqui em casa, cumprindo a minha quarentena, né? O que para mim nem é tão difícil, porque eu sempre trabalhei de casa e sempre trabalhei muito, eu preciso estar sozinha para escrever, né? Então é algo que, ou seja, incomoda, é óbvio, né? A situação lá fora, a situação da grande maioria das pessoas que não podem estar fazendo do jeito que eu estou fazendo para me manter segura. E num momento em que eu acho que a gente está tendo que lidar com tantas coisas práticas do dia a dia, né? São as necessidades das pessoas por uma moradia, por um transporte seguro, por comer no almoço, comer no jantar. Né? Às vezes se preocupar com literatura parece algo menor. Né? Então, muitas vezes aqui em casa eu ficava, cara, tem gente que não tem o que comer à noite, eu tô aqui me preocupando o que a personagem vai estar vestindo, né? Mas ao mesmo tempo eu penso, não, eu acho que é importante sim,
né? E eu acho que é importante, legal estar falando isso com estudantes de letras, né? Porque, para mim, a principal função da literatura, né, é conservar o imaginário. E a gente não tem ideia do quanto o imaginário é importante na vida da gente, né? Eu acho que as possibilidades de se pensar num mundo melhor para você ou para os outros, né? A possibilidade, a ideia de nação, a ideia de Brasil, de território, de fronteira, tudo isso está dentro do imaginário, né? E se a gente não for usar o imaginário para projetar a possibilidade de um mundo melhor para todo mundo amanhã, né, a gente está ferrado. Porque sem a esperança, né, sem pelo menos essa possibilidade de vislumbrar, de pensar e de planejar um futuro, que é algo que está na cadeia do imaginário, né, seria impossível viver, né? Então, talvez ver aí. Eu acho que entender essa importância da literatura aí, né? Essa importância de... Cara, isso serve para a gente se reconstruir, para a gente colocar novas ideias em prática, para a gente imaginar novos mundos, né? E por isso é tão importante uma literatura que é diversificada, que não é hegemônica de homens brancos falando sobre seus próprios umbigos, né? Eu vejo que a literatura funciona de uma maneira em que o leitor, ao se reconhecer na vida, nas ideias ou nas posturas de determinados personagens, né, ele entra ali dentro muito mais, né? Então, é muito importante que a gente trabalhe aí literatura dos povos indígenas, literatura dos povos ciganos, literatura dos povos negros, né? Das periferias, das margens, né? Para que é só a partir daí que você vai angariar novos leitores, né? Gente que se conheça com aqueles universos nos quais eles nunca se viram retratados. Acho que eu fui completamente da tua pergunta, né? Foi ótimo. Antes de abrir, porque tem um monte de gente emocionada aqui no chat, um monte de gente querendo participar também. Só vou fazer um pouco um comentário também sobre o Instituto Federal, aproveitar o momento e fazer uma propaganda da instituição. Porque eu, enquanto professora, mas enquanto servidora, eu acredito, e enquanto pessoa, eu acredito muito nos institutos federais, sabe? Não estou lá à toa, não foi, vou atirar e ver o que dá. Eu não estava procurando um trabalho, estava procurando uma vida mesmo, né? Seguir uma vida. E eu vejo no Instituto Federal, né, no campus, né, eu falei do curso de letras, porque é onde eu mais atuo, mas a gente também tem pedagogia, a gente tem secretaria escolar, a gente tem secretariado, e nos outros campos também a gente tem uma diversidade. E uma coisa interessante do Instituto Federal é que ele, ao contrário das universidades, que muitas vezes não conseguem estar, eles estão principalmente nas periferias. Então, por exemplo, a gente está em São Sebastião, que é em Brasília a gente chama de região administrativa, mas é uma cidade na periferia do Distrito Federal que tem uma população de maioria negra em um Distrito Federal que não se entende negro, em uma região do país que não se entende negra, né? Então, há um desafio muito grande desses estudantes em ingressarem na instituição e se identificarem com a instituição. Então, é muito importante essa sua fala, porque eu entendo que se a gente, enquanto servidor, enquanto docente, servidora e docente, a gente se pretende lutar contra as desigualdades, precisa partir das nossas práticas no nosso trabalho, né? Negra, né? Então, há um desafio muito grande desses estudantes em ingressarem na instituição e se identificarem com a instituição. Então, é muito importante essa sua fala, porque eu entendo que se a gente, enquanto servidor, enquanto docente, servidora e docente, a gente se pretende lutar contra as desigualdades, precisa partir das nossas práticas no nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho são as pessoas, são as almas, são as pessoas que eu encontro. É isso que está acontecendo aqui agora.
em um momento de pandemia em que as pessoas dizem que a gente não produz trabalho voltado para a comunidade, que a gente só faz balbúrdia e entende o Instituto Federal como algo menor, porque faz uma leitura de um lugar para a produção de mão de obra. A gente tem, na verdade, uma instituição pensada para que essas pessoas, ainda que sejam cursos técnicos ou literatura, saiam de lá com o conhecimento crítico de fundo, né? E aí, não ler Defeito de Cor ou não ler qualquer literatura que nos mostre realmente do que somos constituídos é parte dessa manipulação, desse sistema que nos coloca. Se a gente não conhece a nós mesmos, nós não nos conhecemos, como é que a gente vai lutar contra tudo isso que está por aí, né? Eu acho que esse livro, que a personagem principal, que é a Luísa, o que ela faz é colocar um espelho, vou fazer essa metáfora da filha de Oxum, que talvez já esteja batida, mas eu vou usar, é colocar bem o espelho na nossa frente e falar assim, olha aqui você é isso aqui, você não é o que você pensava, né? Você não é esse Brasil que não se entende América Latina, você não é esse Brasil que se pensa branco, você não é esse Distrito Federal que acha que é branco, você não é esse lugar em que as pessoas falam, Brasília que é branca, Brasília que é arquitetônica. Não, Brasília não é isso, o Distrito Federal é outra coisa, são outras realidades, não tem nada de pensado, não tem nada de organizado nesse sentido frio, né, de arquitetura que Brasília é. Mas só para trazer isso um pouquinho para a realidade daqui, porque não tem nem o que falar depois de tanto que você disse que foi maravilhoso. Eu vou abrir para a Ângela e depois a Letícia trazerem as pessoas também que querem participar. Vamos fazer girar a roda, como diz o Paulo mesmo, que saudade quando era bom, né? Oi, gente. Tá incrível, você foi emocionadíssima, mas tá muito incrível. As pessoas estão se inscrevendo aqui no chat da plataforma, e aí eu quero convidar assim, as pessoas para fazerem a pergunta, e aí, se possível, dependendo de como está a internet, ligar a câmera também para ter esse contato mais afetivo. E aí tem uma proposta de 2 minutos aí para pergunta, porque tem muita pergunta, tanto daqui do chat quanto da TV. E aí vou ler só um comentário que foi bem pontual, que foi da Isabela Rabelo, que ela questiona que na fala inicial ela pergunta se Luísa Maim era muçulmana, que ela acha que escutou sobre isso no áudio, mas queria ter certeza. E aí eu queria abrir então para Carolina Mendes, que ela fez um questionamento no chat, mas se ela quiser ter a oportunidade de fazer agora, acho que seria bacana. E aí a próxima seria a Celine Carvalho, então para ela também se preparar. E aí a gente vai fazer um bloco dessas perguntas todas aqui do chat, e depois a gente aí retoma para você e a gente faz um bloco com o pessoal que está assistindo pela TV FB, tudo bem? Carolina. Só sobre, rapidinho então, sobre a questão da Luísa Maim, né? Ou seja, ela é uma das líderes, né, tida como uma das líderes de uma rebelião muçulmana na Bahia em 1835, né? Mas como não há absolutamente nada, não há documentos sobre essa personagem, né? Então, o que eu faço ali, ou seja, eu não sei se em algum momento ela se converteu, né? Como é que é, mas, ou seja, o meu livro é uma ficção possível, né? Então, ou seja, ela é tida como uma das líderes de uma rebelião muçulmana, mas não há nenhuma comprovação histórica que ela tenha se convertido. Tinha mais alguma? A Carolina falou que vai fazer a pergunta, porque o áudio dela não está funcionando. Então, vou ler aqui a pergunta dela. E aí, para Celine Carvalho se preparar, então, para ter seus 2 minutos. Carolina Mendes escreve: Ana Maria comentou que, por sorte, é ficcionista.
O que permitiu que ela preenchesse as lacunas da história registrada? Como é para ela essa relação entre ficção e o documento? Como preencher as lacunas sendo fiel à história registrada e abrindo espaço para as histórias silenciadas? Aí, você quer responder e uma por vez ou você quer fazer do bloco? Eu acho. Vamos tentar uma por vez? Depois, se começar a faltar tempo, aí eu vou tentando ser rapidinho para dar mais tempo, né? Aí, nessa coisa, como ficcionista, né? Na verdade, eu não tive que me preocupar com a realidade, com a verdade, né? Eu me preocupei com a verossimilhança, que eu acho que é algo completamente diferente, né? Quando eu queria colocar determinado personagem fazendo alguma coisa, ou pensando algo, né? O que eu pensava era, isso é possível dentro desse contexto, nesse momento? Né? Se fosse possível, aí eu não tinha o menor problema se eu estou inventando ou se eu não estou, né? Mas assim, tudo com muito cuidado, né? A Kendé, por exemplo, a personagem, o que eu fiz, como eu não achei nenhum documento sobre ela, né? O início da criação dela foi através de 2 ou 3 parágrafos que o Luiz Gama escreve para um amigo falando sobre a mãe dele, a Luísa Maim, né? Então, ou seja, eu tinha 3 parágrafos e 2 poemas em que ele também fala dessa mãe. Eu comecei a criar a personagem a partir daí. E como não havia mais nada sobre ela, eu fui procurar sobre a vida de mulheres que moraram nos mesmos espaços e no mesmo local onde ela morou. Então, desde anúncios de jornais, anúncios em revistas, cartas de alforria, processos civis e criminais, né? Então, eu fui ali procurar vozes de mulheres. Então, acho que a Kendé, ela é um grande mosaico de, sei lá, eu imagino que pelo menos umas 300 ou 400 peças de quebra-cabeça, né? De 300 ou 400 fragmentos de histórias de outras mulheres que viveram nos mesmos locais e espaço de tempo em que ela viveu, né? Então, isso para mim era importante, ou seja, pensar na verossimilância, na possibilidade daquilo poder acontecer naquele momento sob determinadas condições. E se aconteceu com uma outra pessoa, com uma outra mulher, eu tentar trazer isso para o universo dela. Tá sem áudio, Ângela. O mundo tecnológico faz a gente passar vergonha. Vou então ler o que a Celine escreveu aqui no chat. Ana, você foi atrás de algo que poderia dizer mais sobre você e a sua ancestralidade, né? Você conseguiu se descobrir, se autoconhecer quando escreveu o livro? Se sim, qual foi o maior baque para você? E eu queria só avisar também que a gente vai estar... eu vou estar mandando aqui no chat e também aí no chat da TV, IFB pelo YouTube, a gente vai estar mandando o link do formulário de participação, de presença. Lembrando que esse é um curso de extensão e que a gente precisa de extensão de 60 horas e que a gente vai estar mandando sempre o link de participação e de presença. Eu acho que foi um momento em que eu tive mais tranquilidade para assumir, né? A palavra certa, mas para lidar melhor com a minha identidade como mulher negra, né? Porque era uma identidade que, como ela estava muito bem construída dentro de mim, eu era muito questionada, né? Eu me lembro assim de eu falar que eu era negra e muitas pessoas brancas, por exemplo, vinham me dizer, não, mas você é clarinha, né? Não fala que você é negra, você não precisa falar que é negra, né? Então, ou seja, achando que estavam me elogiando, né? Que é algo que antes, às vezes, eu não deixava passar, mas eu não tinha tanta firmeza e nem conhecimento para rebater falas assim.
Então, depois do processo de escrita do livro, né, com certeza é algo que eu venho trabalhando. Eu não digo que está definido, que está tudo muito bem resolvido, porque não está. Né? Principalmente porque a partir do momento em que você começa a se pensar como mulher negra, né, você percebe que você faz parte, não é uma identidade que é construída tão individualmente, né? É um grupo, né? É um grupo de pessoas, é um grupo que não é homogêneo, né? É um grupo de mulheres com necessidades variadas, com condições variadas, com níveis de conhecimento ou de militância, ou mesmo de ignorância, né, completamente diferentes, mas é um grupo, né, uma identidade que... e a partir do momento em que você se vê fazendo parte daquele grupo, né, eu acho que é muito aquilo que algumas feministas negras têm falado, como a Ângela e como muitas outras aqui no Brasil também, antes, Beatriz Nascimento, a Lélia, né? Ou seja, enquanto uma mulher negra ficar para trás, né, nenhuma avança de verdade. Então, ou seja, não é algo, é algo que a gente vai tentando trabalhar para estar bem individualmente, para sempre estar reforçando o coletivo. Né? Então, é algo que eu acho uma identidade na qual não dá para você se acomodar. É uma identidade em construção e em constante mutação o tempo inteiro. Ai, gente, tá tão lindo que eu fico um pouco sem saber o que falar. Mas agora a Tamini se inscreveu para falar. Tami, consegue o microfone direitinho? Tamini? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim, amiga. Tamini e Ângela, vocês não gostariam de ligar a câmera de vocês para a gente ver vocês? Estou muito nervosa também, de inquietação também, porque eu sou aluna de Estado e eu pesquiso feminismo popular na obra de Jorge Amado. E também foi uma serendipidade assim, que aconteceu comigo de até chegar e querer pesquisar, né, sobre a obra de Jorge Amado. E me levou para alguns caminhos de reconhecimento quanto mulher e feminista, essas coisas. Só que quando eu comecei a pensar em pesquisar feminismo popular dentro de uma obra de Jorge Amado, que é a Teresa Batista Cansada de Guerra, e reconhecendo na personagem, para ver se existia um reconhecimento da personagem com o feminismo popular, várias pessoas começaram a me questionar por que eu não utilizava outras autoras, né, mulheres, pretas, para tratar de feminismo popular, e ao invés disso eu escolhi um homem branco de idade, que é muito tratado também como reconhecido como um homem machista, que hipersexualizava suas personagens e tal. E aí eu fico muito nessa insegurança, né? E essa inquietação me levou à grande pergunta central da minha pesquisa, que é se é possível a gente estudar a personagem desvinculada do autor, porque a personagem em si, a representatividade que ela traz é muito grande. E eu me reconheci, muitas amigas se reconheceram, né, fazendo parte da leitura de Jorge Amado. Só que é isso, acho que a pergunta central é essa: você consegue que a gente desvincule a personagem do autor, ou a gente consiga falar de feminismo popular, mesmo sendo um homem, né, escrevendo e sendo Jorge Amado por quem ele é, né, um homem branco de idade, de status social elevado e tal. Acho que era essa basicamente a minha pergunta. Estou muito nervosa e arrepiada. Uau, eu não sei se eu sei te responder, não. Talvez isso pode ser um objeto de pesquisa interessante, né? Aquilo que eu estava falando lá inicialmente, Tamini, de você entrar numa pesquisa com o coração aberto para deixá-la te levar para onde for, né? É possível eu falar desse autor a partir desse outro ponto de vista? Eu não sei, talvez eu acho que seria... Eu adoraria poder pensar nisso como isso também ser seu objeto de pesquisa,
né? Ou seja, a possibilidade ou a impossibilidade de pensar, por exemplo, sobre racismo em autores racistas, ou pensar sobre feminismo em autores machistas, né? Poderia ser um objeto interessante de pesquisa aí, que talvez agregasse um pouco mais, agregasse mais para o teu trabalho, porque assim, de verdade eu não sei te dizer, né? A relação que eu tenho com os meus personagens, por exemplo, e aí eu acho que é muito de cada autor. Eu não sei como é que era essa relação do Jorge Amado, né? Ou seja, para mim, elas são entidades completamente separadas de mim, né? Eu me lembro que quando o livro saiu, porque, assim, eu estava há 5 anos mexendo com ele, depois foram 6 ou 7 meses até ele ser publicado, então quase 6 anos naquele universo. Então, os personagens eram gente com a qual eu sonhava, eu tinha altos papos, em que às vezes eu me pegava pensando, nossa, o que a Kendá fazia aqui? Né? O que determinado personagem faria aqui? Porque para mim eram quase pessoas, né? E uma coisa que eu tive que aprender muito quando o livro foi lançado, né, foi realmente a abandonar, deixá-los agir como seres independentes que eles são, né? Porque eu me lembro de muitas vezes as pessoas me perguntando coisas ou questionando coisas, né? Que eu falava, cara, eu não tenho a menor ideia do que você está falando, né? Ou você tem certeza que você leu isso no meu livro? Tem certeza que eu escrevi isso? Né? Por aquela coisa, realmente cada livro é único na mão de um determinado leitor, né? Não sei, então tu diz tudo isso para voltar a te dizer, eu não saberia te responder, mas eu acho que esse teu questionamento pode ser algo muito interessante para ser acrescentado ao teu trabalho, né? E a partir do momento em que você se deixa pesquisar esse questionamento, né? Não tenha medo se de repente o teu trabalho seguir para um outro lado, né? Deixa ele te levar, vá pela pesquisa, vá com a tua intuição, né? Eu tenho uma fala sobre o Jorge Amado, ou seja, o Jorge Amado é um autor que eu adoro, né? Como literatura, mas assim, eu vejo vários problemas também na literatura dele, né? As pessoas às vezes me perguntam, né, qual foi o lugar mais esquisito, né, o lugar mais doido no qual você falou, e eu sempre falo, foi na Academia Brasileira de Letras, uma palestra sobre o Jorge Amado. A gente tem mais 2 inscrições, que é a minha e a da Luísa, e aí eu vou emendar a minha pergunta, assim, né, a minha inquietação. Teve uma parte também que você e a Jaqueline estavam falando, né, de como a literatura faz esse imaginário também traz um conforto, né? A gente faz com que a gente se encontra na literatura. E aí, em uma pesquisa minha, uma poeta aqui do Distrito Federal, ela fala muito referente à poesia, mas eu acho que cabe muito assim na literatura em si, que é que a escrita me conforta e a declamação me alivia. E aí eu acho que é muito a perspectiva da literatura. E aí, para casar com o questionamento da Tami, que ela foi uma das pessoas que me trouxe para esse mundo de Jorge Amado, eu queria saber de você se há resquícios, ou se há alguma parte, ou se há... Acho que resquícios, eu posso dizer assim, de Jorge Amado e o Defeito de Cor. Se ele te influenciou em algum momento, porque a gente fala de você fala de Salvador no livro, e aí eu me remeti muito à Tenda dos Milagres, quando Jorge Amado também tem uma parte que ele fala, que na leitura fala também da Igreja Nossa Senhora dos Rosários dos Pretos. Então, se há essa semelhança e esse encontro. E aí depois, a próxima vai ser a Luísa, e aí para ela também se preparar. Eu queria só acrescentar uma coisa na sua pergunta, Anjo, se não for muita ousadia. Mas é porque a gente conversou um pouco sobre isso, e aí a pergunta da Ângela tem dois lados. Essa questão de se Jorge Amado influenciou. Lembra, Ângela?
se Jorge Amado influenciou a sua escrita, mas também tem se, por exemplo, o que acontece em Um Defeito de Cor influencia de alguma forma a sociedade retratada em Jorge Amado, não é isso? Isso. Pronto. Bem, Jorge Amado é um escritor extremamente importante para a minha formação como leitora. Né? Quando eu morava lá em Ibiá, né, criança pequena lá em Ibiá, eu aprendi a ler muito rápido, né? E assim, a cidade tinha uma biblioteca que era super pequena, e eu ia até a biblioteca pegar livros, e eu me lembro da bibliotecária não me deixar entrar dentro da biblioteca. Tinha um balcãozinho ali na frente em que ela me atendia dali e só me entregava os livros que ela achava que poderiam ser para a minha idade. Eu sentava e lia ali mesmo. Né? Era um livro de 10, 15 páginas, eu lia em 10 minutos, 5 minutos, eu nem ia para casa para não devolver. Né? E aí chegou um determinado dia, ela virou para mim e falou: olha, acabaram os livros para você aqui. Né? Eu não posso te dar mais nada para ler que não é apropriado para a tua idade. Eu tinha 7 anos, 7 para 8 anos. Né? Então cheguei para minha mãe e falei: mãe, eu vou ter que então eu vou ter que começar a ler teus livros, que a moça disse que ela não vai mais me emprestar livro. Né? E a minha mãe tinha uma estantezinha, né, com os livros dela, e eu lembro que ela rearrumou aqueles livros, né, e virou para mim e falou: você pode ler tudo que você alcançar. Né, alcançar fisicamente, né, mas hoje eu penso isso como mais, assim. E os livros que ela botou lá em cima, no último andar da prateleira, eram os livros de uma coleção do Jorge Amado que ela tinha, de capa vermelha. Era uma coleção do Círculo do Livros, né? Eu lembro que elas tinham uma capa dura vermelha, escrita com letrinhas douradas. E aqueles livros me fascinavam, é óbvio, né? Que eu queria o proibido, né? Então, assim, o primeiro livro adulto que eu li, quando eu tinha 7 anos, foi O Capitães de Areia, do Jorge Amado. Né? E foi um livro que me fez entender o que era literatura. Porque a literatura infantil que eu tinha lido até aquele momento, né, eram universos muito de fantasia. Né? Eu não ligava muito aquilo ao retrato de uma determinada realidade. E quando eu li o Capitães de Areia, aquilo para mim abriu um universo. Eu falo que Capitães de Areia foram os meus óculos de Miguelin, né? Em que você é míope e você começa a enxergar a partir de um outro prisma, né? De um outro ponto de vista. Tipo, eu não tinha... Ibiá é uma cidade pobre, mas não existia criança de rua. Eu não tinha a menor ideia que existia criança de rua. Né? Era uma informação que não fazia parte daquele meu repertório, morando naquele lugar, naquele determinado momento. Então, ou seja, ele me influencia nesse momento. E aí eu comecei a pegar os livros escondidos, né? Eu pegava escondido os livros da minha mãe, porque ela... Eu lembro que eu chegava à noite, né? Botava a cadeira lá em frente à estante, não acendia a luz, e passava a mão assim e pegava a lombada mais grossa, porque eu ia demorar mais tempo. Então, meu fetiche por livro grosso vem daí. Né? Era o que eu gostava de ler já desde pequena, porque demoraria mais tempo para eu correr o risco de ir lá roubar outro livro para ler escondido. Então, assim, eu li toda a coleção do Jorge Amado dela quando eu tinha 7, 8 anos. Né? Então, ou seja, eu acho que o universo da literatura adulta me foi apresentada muito através dele. Né? E assim, através de muita literatura policial, que era algo que a minha mãe adorava. Ela tinha todos da Agatha Christie, todos nessas coisas. Então, vem daí essa minha formação de leitura. E uma das coisas que eu gosto no Jorge, né, é uma certa informalidade da escrita. Né? É uma escrita que flui, que ela tem ali um certo jeito, um certo ritmo de ler e de ser lido. Né? E aquilo me envolvia muito. Então, assim, ele com certeza me influencia como leitora, né? E a leitora que eu sou influencia no que eu escrevo. Né? Então, talvez indiretamente vem daí. Né? E agora, a segunda pergunta, se o defeito de cor modifica a leitura de Jorge Amado, aí também eu não saberia te responder. Né? Para mim, ou seja, pensando
em mim apenas, como leitora de Jorge Amado, né? E como escritora que trata de um determinado universo, né? Que Jorge Amado, sobre o qual Jorge Amado escreveu muito bem depois, né? Eu acho que são coisas diferentes. Eu não misturo, mas eu não sei se há aí uma outra maneira de ler essas duas obras em relação uma com a outra. Eu até provoquei essa questão do Jorge Amado, porque eu pensei muito, por exemplo, nos personagens do Tico e do Hilário. E depois, por exemplo, no Jorge Amado, quando aparece lá os Capitães de Areia, não que Tico e Hilário sejam os Capitães de Areia, mas porque eles, depois de que eles amadurecem, que eles ficam mais adultos, eles vão por outros lados. Mas eu penso, essa pergunta, quando a gente estava discutindo, eu e a Ana mais cedo, a gente pensou também nessa questão, quer dizer, ela trouxe principalmente a questão de como todo esse sistema de colonização que está presente aqui no livro, e claro, também continua nos dias de hoje, como eles influenciam essa continuação das desigualdades e das complexidades envolvendo complexidades raciais, as desigualdades raciais que estão no Brasil de hoje também, né? Porque no Brasil de Jorge Amado, no Brasil e na Salvador de Jorge Amado, por exemplo, também. Exatamente, né? Assim, se você for pensar, por exemplo, ou seja, o defeito de cor, uma das coisas que eu fazia muita questão quando eu estava fazendo a pesquisa para o livro, né, era circular muito por Salvador, né? Porque eu gostava de olhar as pessoas, né? Eu me lembro de passar, assim, dias e dias andando ali pelo Pelourinho. O que eu fazia era, né, eu começava a escrever, aí eu fazia uma listinha de, por exemplo, personagens para quem eu tinha que arrumar casa, né? Então eu saía com a missão do dia de arrumar um lugar para determinado personagem morar. Então era andando Pelourinho, né? E às vezes eu via alguém que falava, olha, aquela pessoa eu acho que anda como eu acho que determinado personagem anda. Deixa eu segui-lo por alguns minutinhos para ver o que ele vai fazer por aqui, né? Então eu via mais ou menos onde a pessoa entrava, o que ela ia fazer na rua, com quem que ela conversava, né? E talvez o Jorge Amado também poderia estar fazendo isso, né? Ou seja, imagens, essas pessoas, né, estão ali naquela Salvador, independente da época em que elas são, né? Aí de perseguir uma vez na rua, né, pela Ana Maria, você pode saber que você pode fazer uma pessoa brasileira. Muito! Não tomem muito cuidado, né, no momento. Tomem muito cuidado quando vocês estão perto de escritor. A gente meio que parecendo que está viajando, mas está de orelha ligada na frase que cada um fala, no tique que a pessoa tem, no jeito que ela tem de conversar, o que ela gosta, o que ela não gosta, tá tudo na cabeça, a gente meio que vai captando tudo, né? Talvez essa semelhança entre personagens ou entre lugares, e mesmo talvez na linguagem que tanto eu como Jorge usamos para escrever, talvez ela venha do lugar. Talvez não seja próprio nosso, mas é aquilo que eu te falei, cada história tem o seu ritmo, o seu tom, o seu jeito, os seus personagens, né? E talvez o jeito de falar da Bahia seja esse. A gente já deu uma hora, a gente tem que ir com o Netflix, infelizmente, mas eu queria saber se tem mais alguma pergunta, a Ângela ou a Letícia, que quer trazer alguma colocação no YouTube, no canal. Com vocês aí. A Luísa tinha se inscrevido também, e aí só tem ela aqui do chat, que ela fez uma colocação mais cedo. Acho que seria importante ela falar. E aí... Luísa? Posso? Pode. Gente, assim, eu sei que, né, já tá acabando, mas eu não poderia deixar de agradecer, né, por essa iniciativa desse grupo de estudos, porque está sendo muito difícil, assim, né, fazer qualquer coisa na quarentena, e esse livro é um livro muito especial para nós, então
Enfim, vai ser mágico poder trocar com vocês. E principalmente por esse primeiro encontro, ter a Ana, que assim, tá sendo realmente muito emocionante. Eu, infelizmente, nunca tive a oportunidade de encontrá-la em nenhum evento, enfim. Eu lembro que eu queria assim, só fazer um resumo da minha história com o livro, com a Luísa. Em 2016, eu tive uma companheira que me apresentou, a Luísa Marinha, até então eu não conhecia, e eu me chamo Luísa, né? E aí foi assim, ela me deu um cordel da Jared sobre a vida da Luísa, que provavelmente ela se inspirou no seu livro, né, para escrever. E lá em 2017, quando ela estava fora do Brasil, ela me deu de presente de aniversário o livro, fez chegar até as minhas mãos. E aí daí eu comecei, mergulhei, né, na vida da Luísa, da Kendé, eu prefiro chamar ela de Kendé, enfim. E eu acho que para mim tem uma importância enorme, né, de me encontrar e de me perceber, né, naquele corpo, naquela pessoa, naquela história, naquela identidade, né, sobretudo pelo fato de estar em primeira pessoa, que assim, tem uma narrativa de potência muito grande, né, no fato dela estar em primeira pessoa. E o primeiro contato que eu tive, assim, com algo que trouxesse essa potência foi aquela série Roots, né, Raízes. Então, que é muito distante, assim, apesar de ter essa, né, de ser muito potente, é muito distante do que a gente conhece, do que a gente percebe, né, de escravidão no Brasil, né, tem as suas fatores. E aí, quando chega a Luísa, que eu consigo encontrar na Luísa, né, essa proximidade com as nossas histórias, com que foi a travessia, com que foi, né, a chegada, com que foi todo esse processo, foi assim, mágico mesmo, né, de poder encontrar alguém que resistiu, mas alguém que vivenciou, né, todo esse processo sem se entregar e respeitando quem, né, viveu o banzo e viveu, enfim, todas essas dores de outra forma, mas a Luísa é mágica, né, e assim, eu, né, não sei nem por que eu fui selecionada, inclusive, porque eu faço doutorado em política social, sou assistente social, trabalho com outras coisas, mas o meu objetivo, assim, de vida é ser professora e poder trazer todas essas narrativas, né, para a sala de aula, para que a gente possa pensar o Brasil a partir, né, desse lugar que infelizmente a gente não consegue acessar muita informação, né, sobre tudo que a Luísa traz na vida dela, na experiência dela, é tudo muito apagado para a gente. Então, inclusive, é o primeiro texto das oportunidades que eu tive em sala de aula, foi o primeiro texto que eu coloquei no programa, né, que eu acho que é importante as pessoas terem contato, assim, com o que é, sobretudo porque aí vem a minha pergunta, pelo fato de ter um manuscrito que inspirou, né, porque, e aí eu tenho uma paixão enorme por história, e depois aí, né, eu tenho 28 anos, eu sei que eu sou nova, mas depois de ter, né, já uma trajetória acadêmica, decidi fazer história, justamente por ter essa curiosidade com manuscritos e com essa história que nos foi negada, né, que está nos arquivos, envelhecendo e não está transmitida pra gente. Então, eu, enfim, queria que você contasse pra gente um pouco mais de como que foi ter esse contato com os manuscritos e se eles existem, se eles estão com você, se você pretende fazer mais alguma coisa com eles, se a gente pode acessar, enfim, o que você puder falar dos manuscritos. Porque eu bastante na busca pelos manuscritos da minha dissertação, que eu trabalho com os arquivos das prisões no período docentista, e eu mesclo muito essa escrevivência, né? Eu trago a Conceição, eu trago Machado de Assis, eu trago Luiz Gama, eu trago, enfim, todo mundo que pôde contribuir com esse momento da história, né, de uma forma, de uma outra narrativa, inclusive em primeira pessoa, quando possível, pelo menos de uma narrativa negra, né, eu acho que é muito importante, porque se a gente for partir só dessa narrativa colonial, a gente está sempre, né, sendo colocado nesse mundo subalterno e que não é verdade, né, somos potência. Obrigada mais uma vez, gente. Beijo. Obrigada a você. E eu vou falar algo e você pode voltar para me xingar. Os manuscritos não existem. Na verdade, é parte da minha ficção também. Não acredito! Meu Deus! Meu mundo caiu! Porque é interessante. O prólogo
que eu escrevi. Eu realmente comecei com o prólogo, né? Mulher, eu tô aqui, gente, que cara maravilhoso, o negócio caiu, então. Gente, eu vivi a história dela morando na vila, dela encontrando o pessoal. Olha, Eu queria dizer que todo mundo tá se manifestando, tá todo mundo dizendo tão chocado estar aqui no bate-papo. que ótimo! Tá vendo, gente, como a literatura é poderosa? Ai, meu Deus. Gente, e eu achando que eu ia visitar a Ana Maria, conhecer os manuscritos, né? Não, então, tudo naquele prólogo é verdade. Todo, juro, gente, todo o resto, inclusive tem foto para provar da família, fotos do aniversário, tudo. Menos o manuscrito, né? E foi muito engraçado aquilo, porque quando a editora leu, né, eu virei para ela e falei, Luciana, eu acho que eu tô querendo tirar esse prólogo, não sei se foi um guia mais ou menos para eu escrever o que era, mas eu não sei se ele tá fazendo sentido, né? Ela virou e falou, não, mas eu acho importante você divulgar que você tá com esses manuscritos. Eu virei para ela e falei, mas os manuscritos não existem, né? Ou seja, a própria editora, eu tinha enganado a própria editora. Eu falei, então eu vou deixar, cara, porque assim... E acontecem situações muito engraçadas, porque muitas vezes alguns jornalistas, os repórteres vão me entrevistar e não dá tempo deles lerem o livro, eles leram só o prólogo. Então, ele já me fez entrevista inteira em cima do tal manuscrito, né? E aí, assim, eu já entrei na brincadeira algumas vezes e inventei. E aí, depois, no final da entrevista, você fala, gente, escritor mente, né? Não acreditem no que o escritor escreve, né? Então, assim, eu acho que eu resolvi deixar ali realmente porque a minha editora foi enganada, né? E eu falei, então deixa. E eu acho e tem teses já, eu acho que tem 2 teses escritas sobre esse manuscrito. Uma achando que era verdade e a outra analisando como recurso literário. Né? Como a Simone disse aqui nos comentários, Simone Batista escreveu ninguém pode duvidar, né, da capacidade criativa de uma autora, né, de uma escritora. Né? E assim, já me falaram, Ana, por que você não escreve os manuscritos? E aí, às vezes, eu perto que tá ali, assim. Gente, eu estou chocada. Você já tinha falado para alguém isso? Ou é a primeira vez que fala? Não, tá, já, eu falo. Me dizem que é pra eu não contar, não, mas eu não consigo, cara. E principalmente... Aqui, né? Tá quentinho aqui de você ter conseguido enganar as pessoas, desculpa. Gente, a gente tem que ir finalizando. Eu queria ficar aqui muito mais. Deixa eu só complementar, então, a minha pergunta. Rapidinho. Eu não tô entendendo, sabendo lidar. Mas é porque, assim, a gente sempre se depara com... Por exemplo, eu tive questionamentos em sala de aula, inclusive, né? De como que a gente acessa alguma informação sobre a Luísa, considerando que, de fato, né, eles tentam colocar como tanto ela como a Dandara e várias outras como simplesmente fictícias, né? E, assim... Eu acredito muito que a gente precisa de acreditar nelas, né? E eu acho que eu já passei dessa fase, né, de precisar de comprovar. Mas eu vejo que é uma sede muito grande de muitas pessoas, né? E assim, né, se existe alguma outra fonte, assim, sobre a Luísa que você considera mais, enfim, fiel. Já que não existem. Eu procurei muito na época e não achei absolutamente nada. Inclusive, alguns historiadores, tipo o João José Reis, conversei com ele, não tem. Flávio Gomes também não tem. Então, ou seja, não tem. Né? O único documento realmente que cita uma Luísa é um documento de embarque num barco de pessoas que foram extraditadas da Bahia depois de participação em rebelião, né?
Então, assim, eu acho que é isso mesmo. Cada um abraça a tua Luísa, cada um acredita no que ela traz de necessário para você construir essa ancestralidade, né? Que é tão necessária, que durante muito tempo para a gente foi muito apagada, né? Ou seja, eu acredito assim na existência não de uma, mas de várias, né? De várias Luísas, né? E cada um que projete a tua, né? E acredite nela como uma verdade, né? Tudo está muito ligado. Eu acho que a gente não tem que fazer essa separação, não. Mesmo porque história é ficção, né? História é memória. E memória, o que é? Uma seleção de acontecimentos, né? Você seleciona determinados acontecimentos e conta a partir de um determinado ponto de vista, tentando ser o mais leal possível aos fatos, mas ela não deixa de ser também um processo de construção de uma ficção baseada em fatos, né? E você vindo da pedagogia, não vai dar tempo da gente falar disso aqui agora, mas eu queria, não sei se você conhece, mas seria muito interessante, e para muitos aqui também, né, tomar conhecimento da pedagogia da encruzilhada, desenvolvida pelo Simas e pelo Luiz Rufino, né? É disso que a gente fala quando a gente fala dessa diversidade da escola, da existência dos IFs, né? Ou seja, é isso que a gente está fazendo, né? Essa pedagogia pelas frestas, né? Já que a gente tem aí todo um sistema que foi montado em cima de instituições racistas, machistas, homofóbicas, né? E o único jeito que a gente não tem força e nem material para hoje em dia destruir essa estrutura, né? É usar essa pedagogia da encruzilhada, de que eles falam, né? E entrar pelas frestas, entrar pelas brechas, e lá de dentro a gente implode, né? Obrigada. A gente vai agora rapidinho abrir um pouquinho também para o pessoal ficar lá acompanhando pela TV IFB. Letícia traz notícias da TV IFB. Sim, inclusive, muito feliz, cerca de 30 pessoas estão acompanhando a gente lá na TV IFB, pessoas que tentaram se inscrever, pessoas que descobriram hoje também, e algumas fizeram algumas perguntas e outros ficaram muito chocados com as descobertas, e outros falaram que, mas eu já sabia e tal, enfim. A Tatiane fez uma pergunta, mas ela apagou, não sei se ela já foi contemplada. Mas a Bruna fez uma pergunta que é a seguinte: como conciliar a dedicação à escrita com a necessidade básica de trabalhar para se manter? Pensando nessa questão material, é algo também que afasta mulheres negras assalariadas da escrita e, consequentemente, do mercado editorial. E ela também coloca outra questão, se você tem alguma indicação de vozes que estão emergindo, vozes negras na literatura que estão emergindo por agora, além das que você já referenciou. Ou seja, eu falei, antes de ser escritora, eu era publicitária, né? E assim, na publicidade deu para ganhar um pouco de dinheiro. Então, o que eu fiz foi, para eu poder ficar 5 anos só me dedicando, e eu sei que é uma situação privilegiadíssima, né, poder fazer isso. Com o dinheiro da publicidade, eu tinha comprado um apartamento. E aí eu vendi o apartamento com tudo dentro para ir embora para a Bahia, né, para pesquisar e escrever o Decepticon. Então, ou seja, realmente você não tem condições de achar financiamento para escrever, apoio, né? Eu sei que a minha situação é completamente fora da curva, né? Porque eu tinha o que investir para poder me bancar e escrever esse livro, né? E assim, mesmo hoje, o livro continua vendendo muito, principalmente se a gente pensar em termos de literatura brasileira, né? Eu acho que ele está, se não me engano, na 23ª edição,
né? Para um livro desse tamanho, caro pra caramba, né? É uma grande vitória, assim, mas mesmo isso não me permite viver dos livros, né? Escritor hoje em dia vive de palestras, de cursos, né? De artigos, que escreve para jornais e revistas, né? E de outras, ou seja, porque da literatura mesmo não dá para viver. A não ser que você seja um escritor mais midiático, né? Nem, sei lá, Paulo Freire, Jô Soares, né? Esses que conseguem ter uma participação midiática que já angaria um grande público que vai tornar leitor deles, né? Mas nós, os outros escritores, né? Não é disso que a gente vive, né? Eu acho que, assim, época de pandemia, então, tá complicadíssimo, né? Porque essa coisa que a gente tinha de ir para os festivais e eventos e palestras, tudo acabou, né? Então, isso com certeza, eu acho que, ou seja, né, homens brancos ou mulheres brancas de situações mais privilegiadas podem parar, né, e abrir mão de ter uma fonte de renda para ficar em casa lendo e escrevendo, mas assim, se a gente quiser sobreviver disso, eu falo que eu trabalho para comprar meu tempo, né? Eu viajo, eu não gosto, ou seja, quando eu tô lá eu gosto, mas assim, ter que sair da minha rotina para, às vezes, você vai uma viagem, você para de fazer o que está fazendo por 2 ou 3 dias, né? Até poder voltar para casa. E eu demoro para voltar a pegar meu ritmo de novo. Mas para que eu vou? Eu vou para dar uma palestra, receber por ela, para poder comprar meu tempo, para poder ficar em casa escrevendo, né? Então, é daí que a gente tira. E eu sei que para escritores negros e para mulheres negras isso é cada vez mais difícil, né? Tanto que, ultimamente, eu tenho combatendo muito esse uso da representatividade que vem sendo feito, né? Porque a partir do momento, ou seja, os festivais e seminários e tal começaram a chamar... estão começando a sentir vergonha de terem só pessoas brancas, né? Então começam a chamar 1 ou 2 ou 3 negros ou indígenas para compor as mesas, né? E com essa coisa da representatividade acabam sendo sempre os mesmos, né? Na maioria das vezes eu, Conceição, Ruth, Paulo Lins, né? Ou seja, é uma turminha e tem muita gente interessante começando a escrever, né? Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão da representatividade, que pode ser uma grande armadilha, né, para que só alguns sejam voz de vários outros que são legítimos, né? Eu faço muita questão de estar num lugar e quando alguém quer me colocar ali nesse lugar de representatividade, eu cair fora dele, porque é uma armadilha. Primeiro porque eu não falo para todo mundo, né? Eu acho que cada um tem a sua vivência, tem a sua história, tem as suas necessidades, né? Eu posso falar só por mim, que eu digo que com certeza eu tive uma história super fora da curva, do que é a grande maioria dos escritores e escritoras negras, né? Sobre dicas, cara, eu tô assim, principalmente depois da pandemia, logo que eu aqui em casa, eu não estou conseguindo ler ficção. E interessante que outro dia eu estava conversando com um amigo psicólogo e ele falando... faz certa noção isso, né? Porque para ler ficção você tem que relaxar, né? Você tem que desligar você tem que meio que se desligar da realidade para poder entrar ali no livro, né? E é uma coisa que eu não estou conseguindo fazer muito não. Agora eu já estou começando a relaxar. Mas no início que eu estava viciada em notícia, olhando um jornal ligado 24 horas por dia e lendo tudo que saía, eu não estava conseguindo, porque você está ali com alerta, né? Medo, né? Perigo, então eu não conseguia. Então já faz algum tempo que eu não leio muita ficção, mas eu estou lendo não ficção, principalmente fazendo pesquisa para o próximo livro e para mais uma série de TV que eu estou escrevendo. Mas assim, antes eu estava muito encantada
preocupada com algumas escritoras negras caribenhas. Eu sou péssima de guardar nome. Eu vou dar uma olhada aqui, levantar uma listinha de umas 4 ou 5 e algumas coisas que eu li delas e eu mando para a Jaqueline mandar para vocês. Beleza, tem só mais uma. É porque a gente está tendo usar um programa de transmissão, né? Tá ficando com alguns barulhos que eu não consegui identificar aqui de tudo bem. Mas a gente já passou um tempo do nosso... Como é que tá na hora de tomar um café já? Né? Pra gente, pra Ana Maria poder voltar outra vez, senão vai ficar traumatizada com a gente também. E aí, a gente vai finalizando. E eu vou lançar a pergunta da Tatiane lá do que mandou na TV IFB. E aí, a Ana Maria prepara essa resposta, mas também já pensando em uma finalização, tá? E, além disso, eu queria agradecer muito por essa presença, por essa troca, por essa tarde, como foi colocado em um momento como esse, em que parece que está tudo um pouco desmoronando, né, lá fora, e a gente que tem oportunidade, né, a gente é chamado para olhar para dentro da gente, a gente, né, que pode estar em casa agora, nesse horário, acompanhando essa transmissão. Como é importante a gente estar fazendo isso por nós, a gente também não pode usar esse lugar dessa nossa vantagem social de estar aqui também como só um lugar de talvez até de autopunição, mas assim, vamos aproveitar esse momento, vamos ficar bem, vamos nos nutrir disso e levar adiante, sejamos também multiplicadoras, né, de tudo isso que a gente está recebendo aqui. E aí eu reforço o agradecimento, a felicidade. Oi, Jaqueline. Jaqueline. Travou um pouquinho. Acho que travou dela. Acho que tá conectando aqui. Só ter certeza que ela... Jaque? Mas eu acho que enquanto dela volta, eu posso, então, também agradecer em nome do grupo de Leituras Negras. A gente está muito honrado, muito feliz, muito emocionadas. Eu acho que a gente está um pouco chocada com muitas informações, mas muito emocionada pela presença, pela participação, pela contribuição. E eu acho que uma das coisas que o livro fez comigo foi ele atravessou o meu peito. Então, acho que ele atravessará mais uma vez o peito de todas nós. Eu acho que a Jaqueline voltou. Que bonito, que bom que eu tô indo. Mas é isso mesmo. Obrigada de mais uma vez. E aí, só para reforçar para pessoas que estão inscritas no curso, para acompanharem as atividades lá pelo Moodle, para a gente continuar na semana nutrindo, escrevendo lá algo que nos tocou, que foi importante, do livro ou fora do livro também, às vezes vem outros insights também né? O livro está falando inclusive da vida, então a vida também está acontecendo fora dele. E além disso, para as pessoas que estão inscritas, mas que não responderam ao e-mail e não estiveram hoje, então a gente já vai abrir essa chamada para as pessoas que já estão na lista de espera. Vamos começar já a chamar algumas pessoas da lista de espera para ocupar essas vagas que não estiveram presentes. E qualquer outra dúvida, escreva para a gente, leiturasnegrasifb@gmail.com.br, e o Instagram é leiturasnegrasifb. É um prazer estar aqui, a gente vai estar toda quarta-feira agora, durante 5 meses aí, toda quarta-feira 20 encontros, sempre ao mesmo horário, tá? Às 16 horas. E aí a gente tem o grupo que vai participar aqui do chat e o grupo que vai participar via TV IFB. Obrigada demais, Ana Maria. Você não sabe o bem que você nos faz. E continue sempre escrevendo. E obrigada por ser exatamente como você é, viu? Foi um prazer.
Bem, eu que agradeço o convite, agradeço os comentários e o interesse, a delicadeza, o carinho de todos vocês, né? Obrigada, Jaqueline, pelo convite. Obrigada, meninas, pela Ângela e Letícia. Obrigada para quem está aqui no chat, para quem está lá na TV. E, assim, estamos juntos, né? Eu queria... assim, muito honrada de vocês estarem lendo Defeito de Cor, né? Desejar uma boa travessia, né? Para todo mundo, uma boa viagem dentro do livro para todo mundo, né? E pensar e aí vem a palavra travessia, vem essa ideia, né? Todo mundo falando aí que a gente está no mesmo barco, né? Mas eu acho que não. O que a gente está, na verdade, é no mesmo mar, né? Agora tem gente de iate e tem gente de jangada quebrada, né? E assim, por mais que pareça, que a literatura pareça supérflua, de novo, eu volto a dizer, né? Tanto para quem está no iate, para quem está na jangada com a vela quebrada, né? A única possibilidade de sobrevivência, talvez, no meio desse mar que a gente está atravessando, é a ideia de que a gente pode estar encontrando uma ilha, né? Então, continuo, obrigada pelo trabalho de vocês, né? E que a gente ajude, que estejamos aí todos juntos, ajudando na manutenção desse imaginário que vai ser tão importante nesse processo de reconstrução que a gente vai estar enfrentando aí. Então, obrigada e bom trabalho para todos. Obrigada, Jaqueline. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Muito obrigada por hoje. Tchau. Tchau.